as mães de fato, as mães em potencial. Nós aqui celebramos ao Senhor, em nome de Jesus, pela vida de cada uma de vocês, irmãs, servas do Senhor, dedicadas ao nome do Senhor e à glória tão bendita do nosso Deus. Senhor, a cada dia mais vos fortaleça. Quero chamar a sua atenção para um texto que está no livro de Josué, no capítulo 2. Josué, no capítulo de número 2, a história de uma mulher que se tornou uma das matriarcas importantíssimas para o reino de Israel, porque a partir dela, a partir da descendência dela, a descendência de Judá, veio a nascer o rei Davi e depois, bem mais adiante, veio também a descender o Cristo, o Senhor das nossas vidas. Josué, no capítulo de número 2, abra as Sagradas Letras e acompanhe comigo esta leitura, capítulo 2, a partir do versículo 10. Josué, capítulo 2, no versículo de número 10. Diz a palavra de Deus, está comigo aí? Diz a palavra de Deus, Josué 2, 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Pai bondoso, muito obrigado por esta palavra. Obrigado por esta marcante história que narra o grande feito, ou mais um dos grandes feitos do Senhor. Nesta hora aqui, Senhor, nos curvamos diante do Senhor para lembrarmos, rememorarmos os feitos do Senhor, mas aqui também expectarmos coisas grandiosas, poderosas, que somente um coração transformado por fé pode viver. E seja nesta hora aqui, Senhor, o nosso coração, acometido de tamanha fé, de ter aqui, Senhor, ousadia, encorajamento no Senhor, para o bem e bom viver, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos já acostumados a dizer no nosso país aquilo que se tornou um jargão, já que passamos de 70 milhões de cristãos no nosso país. Nós temos um jargão aqui fácil de dizer entre nós evangélicos ou cristãos, e nesta chamada de cristãos estão também os católicos conosco, e há algo que até os não cristãos dizem também, uma expressão: eu tenho fé, se Deus quiser. Esta é uma expressão de quem crê, esta é uma expressão de quem confia no Senhor, mas isso não pode ser tão somente um jargão para nós, que conhecemos a verdade, que vivemos a verdade, que em todo tempo nos debruçamos sobre a verdade, a palavra do Senhor aqui, abrindo os nossos olhos, fazendo saltar ao nosso coração realidades vívidas que somente um coração permeado por fé, cheio de fé, transbordante de fé, pode viver.
Quando nós falamos de fé, é claro que nós nos lembramos aqui daquilo que nós chamamos na teologia de a Ordo Salutis, ou a ordem da salvação, onde cremos na soberania de Deus, cremos na regeneração que Deus opera no homem, cremos que Deus vai transformando o homem nesta soberania, nessa regeneração, que nos justifica no sangue de Jesus. Eu e você somos justificados no sangue de Jesus, porque essa regeneração foi operante em nossa vida pela soberana vontade do Senhor. E a partir disso, então, nós somos aquilo que a teologia chama de convertidos. E quando nós somos convertidos, eu e você também podemos aqui entender que Deus nos chama para algo mais, ou para vivermos coisas espetaculares que só no reino do Senhor se pode viver. Só com Cristo se pode, de fato, reconhecer. E tudo isso nos convoca a também uma postura de perseverarmos no Senhor. Perseverar é confiar no Senhor. E a promoção da nossa fé, o que a fé pode promover no nosso coração ou na nossa própria vivência. A partir desse texto, nós estamos vendo que a fé vai transformando, vai mudando. Nós já lemos aqui em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra do Senhor. Quando nós olhamos para o texto do capítulo 2 de Josué, texto que nós lemos resumidamente, porque a história que nós narramos aqui, ela está no capítulo 2 por completo e salta ao capítulo 6 também de Josué. Quando nós nos apercebemos dessa história de que Raabe, que era uma prostituta, alguns dizem que talvez ela não fosse uma prostituta. Alguns dizem, por registros históricos, que talvez ela fosse uma comerciante. E também, naquela época, era uma pessoa que recebia pessoas na sua casa. O Código de Hammurabi diz a respeito disso. Gilgamesh também fala ou deixa escritos a respeito disso, de que possivelmente ela fosse uma comerciante. Mas quando nós voltamos os olhos para as Escrituras, e olhamos para o Velho Testamento, e olhamos para Tiago capítulo 2, e olhamos para Hebreus capítulo 11, nós vamos entender que essa mulher era uma prostituta. Uma prostituta. Mas a fé em Deus, ou a fé que Deus derrama sobre nós, acomete pessoas que estão em qualquer parte da sociedade, ou em qualquer setor, ou em qualquer situação vivendo ou sendo vivida na sociedade. A fé transforma vidas, a fé molda vidas. E o texto que nós estamos lendo diz para nós que Josué, então, envia 2 espias para sondar a terra. Lembra você que o livro de Josué é a sequência daquilo que Deus havia proposto para Moisés, e a partir de Moisés, Josué, que é o seu sucessor, de que o povo sairia do Egito. Quando eles estão ali à beira, à margem de entrar na terra prometida, Deus recolhe Moisés e agora Josué passa a ser o líder que vai conduzir o povo para a chamada Canaã, a terra prometida. E um desses desafios é vencer os reis, os reinos, que inclusive nós vimos hoje na oração que Neemias faz juntamente com o povo. Pelo menos alguns povos estão lá. O Jebuseu, o Amorreu, o Ferezeu, o Girgazeu. Lembra lá do capítulo 9 de Neemias que lemos agora pela manhã? Então, tem a ver com todos estes povos que agora eles serão povos conquistados, ou devem ser conquistados pelo povo de Deus. E agora há um desafio. O povo agora se prepara para isso. Josué manda os espias transporem o Jordão, irem ao outro lado, ver como era a terra, e Josué usa uma estratégia que ele havia aprendido com o seu líder anterior, porque Moisés havia enviado espias também, só que ele enviou 12. E Josué já foi um pouco mais sábio, aprendeu que mandar muita gente vai dar confusão, porque dos 12, apenas 2 deram boas notícias, lembra? Então Josué provavelmente pegou 2 cheios de fé, como ele, corajosos. Vai lá e não me vem com má notícia, me traga as boas. Me traga boas notícias de lá.
Diz o texto, então, que eles vão para lá, entram na cidade de Jericó. Te lembro que a cidade de Jericó é uma cidade fortificada, uma cidade que tem muros altos, muros largos, cuja casa desta mulher é em cima de um muro. Você se lembra disso? Lembra disso, que é um fato importante para nós. A dona Raabe morava onde? Em cima do muro. Lembra disso? Os espias estão lá, e lá, por ser uma casa, então, que todo mundo vai, todo mundo entra, lá tem aquele povo que os mercadores vão lá, todo mundo encosta lá, e lá tem sempre aquelas conversas. Você viu o que está acontecendo? Você viu o que está acontecendo em tal lugar? Você viu o que está acontecendo em tal lugar? Você viu que aquele povo que estava preso lá no Egito foi solto? Que o Deus deles abriu o mar? Vocês viram o que está acontecendo? Então, lá na casa da Raabe, provavelmente lá na casa dela, ela ouviu falar de Jesus, do Deus que transforma. Ela ouviu falar do Deus que faz proezas, do Deus que faz milagres. E agora estão lá os dois espias, ela os conhece e agora ela vai narrar, a partir do versículo 10 que lemos, vai narrar para eles, então, porque nós temos ouvido, presta atenção no texto, por favor, versículo 10, nós temos ouvido que o Senhor secou as águas. A palavra do Senhor já estava sendo pregada, até por pessoas que Deus está usando agora como instrumento. Tem até descrente falando de Deus e agora vai converter, ou vai servir para converter, para mudar o coração dessa mulher. Porque o texto também avança dizendo que agora estas palavras sobre o Deus de Israel penetram não só no ouvido, mas no coração dessa mulher. E quando a palavra penetra no ouvido e desce ao coração, há essa ação de regeneração do Espírito Santo que nos justifica, que nos converte, que muda a nossa vida e implementa em nosso coração fé. E fé, meus irmãos, é aquilo que está recheado também de coragem, de agora uma viva esperança, de uma nova expectativa. Então essa mulher, com esta fé, no Deus que ela ouviu, não dos espias, porque de outras pessoas estavam falando, ela ouve falar desse Deus poderoso e agora começa a acreditar. E ela diz no versículo 11, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e ninguém tem ânimo mais, porque o povo está vendo que esse Deus Todo-Poderoso é com vocês, porque ele já derrotou 2 reis aqui, famosos, que nós também vimos hoje na escola dominical. Se você perdeu, vem na escola dominical para você pegar aí, se inteirar dessas coisas. O rei de Bazã já foi destruído. Agora aquele outro reino, também dos amorreus, já foi destruído. E agora, então, agora um medo desse povo que está vindo. Só que ela usa no versículo 12 uma estratégia importante agora de fé. Agora, pois, jurai-me, vos peço por quem? Olha o tamanho da letra que está escrito Senhor aí. Ela não está falando pelo Deus ou pelos deuses amorreus. Agora ela está falando do Deus que pode dar vitória, do Deus que está fazendo o povo triunfar, do Deus que está agora mostrando ao povo que ele prometeu que o povo entraria na terra prometida, entraria na terra de Canaã, Oh, meu Deus, como é que fala? Desbarataria. Bom, é isso mesmo, porque parece barata aqui na minha vez mesmo. Misericórdia para alguns aí que já pensaram, né? É porque o nosso Deus agora está fazendo o quê? Desbaratando os inimigos, dissipando os inimigos e dando vitória. Então é no nome do Senhor que agora ela confia. Esta mostra para nós de um coração transformado, de um coração que agora crê no Senhor, é uma mostra do que o meu e o seu coração podem viver hoje. De confiar no Senhor, de crer no poder de Deus e de não olharmos para as nossas forças físicas, emocionais, bolso. Não olhe para isso, não olhemos para isso, mas olhemos aquilo que Deus pode fazer na nossa história. Porque a fé, penetrando em nosso coração, ela também nos transporta para uma nova atmosfera. Que atmosfera é essa? A atmosfera agora é do crer, do confiar, do crer que Deus pode fazer coisas que são impossíveis, porque os muros são intransponíveis, mas Deus pode. E o texto diz para nós, então,
que eles fazem esse acordo entre eles. Há agora uma junção, então, de fé, porque ela também confia, eles também confiam. E te lembro uma coisa, Josué, quando você lê Josué, leia na perspectiva de encontrar a pessoa de Jesus. Porque o Velho Testamento aponta para Jesus. E Josué, então, está aqui narrando o que aconteceu e aqueles espias fizeram um acordo com ela. Olha aí para o texto, por favor. Diz o texto que na janela dela, salta aí, vamos adiantar aqui, versículo 18. Se, vindo nós à terra, não atares o cordão de escarlata. Escarlata é que cor mesmo? Vermelho. O cordão de escarlata na janela representava o sangue nos umbrais das portas lá no Êxodo e representa o sangue de Jesus. Encontre Jesus em Josué. A marca está ali, a marca de fé, a marca de confiança, a marca agora de uma nova atmosfera. E essa mulher aceita esse desafio. Essa mulher agora está confiante no Senhor. E eu gostaria que você saltasse comigo e olhasse o que diz o capítulo 6. Salte aí, por favor, Josué capítulo 6. E entenda então o que Deus estava tratando ou o que Deus estava fazendo naquele lugar. Nós já sabemos muito bem que, como é que foi lá em Jericó para as muralhas caírem, gente? Oi? Rodearam os muros, depois fizeram o que mesmo? Oi? Tocaram trombetas e gritaram, e as muralhas... Lembra do cântico que a gente canta? Vem com Josué. Lembra? Né? E as muralhas ruirão. Caíram ou não? Caíram? Olha para o texto, capítulo 6, o versículo 23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Então somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha. E habitou ela onde? A fé, irmãos, é esse transporte para o nosso coração. Esse transporte para agora, eu e você fazermos parte da família da fé, caminharmos com aqueles que confiam no Deus de Israel, que confiam no Deus Todo-Poderoso. O muro todo ruiu, mas a casa de Raabe não. Esse é o grande milagre. Muitas vezes nós achamos que o milagre foi o muro cair. O milagre foi todo o muro cair e a casa de Raabe não ruir. A casa de Raabe continuou ali, porque onde é que era o sinal? Na janela da casa dela. Se a casa dela ruiu, onde que vai achar o sinal? Consegue perceber como a boa mão de Deus tinha algo na vida daquela mulher? Consegue perceber como Deus tem algo para a sua história e como Deus vai trabalhando isso na sua história? E é importante que eu e você, então, não fiquemos cocheando entre dois pensamentos, não fiquemos oscilando em fé e não fé, crer e não crer. Nós devemos tomar uma nova postura, já que, uma vez que a fé que nos foi dada é a fé salvadora, a fé transformadora, a fé que faz eu crer em coisas que eu vejo, em coisas que eu não vejo, a fé me faz agradar a Deus, Hebreus capítulo 11, é impossível agradar a Deus sem fé. Se a sua fé agrada a Deus, use a sua fé e não fique então oscilando. Ora você está assim, ora você está assim, ora você quer isso, ora você quer aquilo. Não oscile na sua fé. Confie no Senhor como esta mulher confiou no Senhor. Descansou no Senhor, acreditou no poder de Deus, acreditou naquela palavra empenhada, porque foi empenhada em fé, confiando no Senhor. E Deus a fez agora uma cidadã de Israel. Irmãos, nós temos o costume, a partir de Efésios, de falarmos que nós somos cidadãos dos céus, que nós somos cidadãos agora de uma nova vida, de uma nova história. Olhamos até
e falamos que somos da família celestial do Senhor em Cristo Jesus. Mas essa realidade me chama e te chama a esta responsabilidade. A responsabilidade de eu não oscilar, de eu agora confiar no Senhor e seguir perseverantemente no Senhor em todo o tempo. Há uma exigência, irmãos, de nós tomarmos a mão no arado e não olharmos para trás. Não querermos mudar. Mas aqui está muito duro, aqui está muito difícil, eu vou pular para lá, eu vou pular para cá. Meu irmão, minha irmã, continue no que Deus já te chamou. Por que é que você fica cocheando entre dois pensamentos? Ora você está aqui, ora você está lá, ora você quer, ora você não quer, ora você faz, ora você não faz. O que Deus está nos convocando a ser é homens e mulheres que confiam nele. O que Deus está nos convocando a fazer é fazer em todo o tempo olhando para ele, confiando nele. Embora tenha lutas, embora tenha dificuldades, é onde Deus vai agir. Improvável Deus salvar alguém em Jericó. Improvável aos olhos humanos. Mas quando Deus tem um propósito, nem o muro cai. Quando Deus tem um propósito, Deus transforma, Deus manda uma palavra, e até a palavra do ímpio Deus usa para abençoar, porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que salva, é o Espírito Santo que transforma, e Deus quer que você creiamos nisso, vivamos isso para louvor do seu nome. Olha para os grandes feitos do Senhor. E agora esse povo, então, vai entrar nessa atmosfera de vitória, porque até então, eles estão do lado de cá do Jordão. Quando os espias, depois de escondidos por Raabe, depois que eles retornam, depois que o rei fica ali inquieto, procurando eles, o rei se arma, Jericó se arma, estão todos preparados ali para a batalha, o povo de Deus também já está preparado. Quando os espias voltam, qual é a notícia dos espias? O Senhor já nos entregou. Mas a batalha não aconteceu, mas a fé já está em ação. O grande problema é que a nossa fé, muitas vezes, acompanha os transtornos e não acompanha o nosso Deus, que é todo poderoso. É por isso que Davi, vocês já devem ter visto aí, né, essa nova série que saiu, né, Casa de Davi, que muita gente já assistiu, né, e as pessoas não conseguiam ver Davi como um vitorioso, ali diante dos seus irmãos, Davi como um rei de Israel, Davi como um vitorioso sobre o gigante, porque as pessoas olham circunstâncias. E o que Davi enxergava? Deus. O Deus que vai adiante dele. Muitas e muitas vezes eu e você somos assim, olhamos circunstâncias, olhamos coisas, olhamos pessoas, queremos mudar o que Deus está mudando. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Não coloque o seu dedo porque você vai atrapalhar. E se você quiser atrapalhar Deus, a mão de Deus é contra você. Não atrapalhe o que Deus está forjando. Não atrapalhe o que Deus está fazendo. Apenas creia, apenas confie. Mas eu não estou vendo solução, mas eu não estou vendo a direção. Continue orando, esperando no Senhor. Abraão, vai para uma terra. Que terra é essa? Só vai. E muitas vezes, irmãos, é isso que Deus fala para nós. Só obedece. Só obedece. Mas o que me espera lá, não é o que te espera lá, é quem está com você agora. Às vezes nós ficamos tão aspiradores pelo futuro e nos esquecemos do presente, quem é conosco hoje. De como Deus está conosco hoje, de como Deus está tratando o nosso coração, de como Deus está fazendo. Eu fico imaginando aqui, e como eu disse a vocês, eu quero entrar dentro dessa história aqui e ver então aquele povo gritando, as trombetas, os jarros sendo quebrados, tudo ali acontecendo naquele momento, as muralhas ruindo e os dois espias. Olha o que Deus falou. E eles olham assim e vêm, eu fico imaginando o muro caindo. Os muros caindo. Chega na casa de Raabe e o muro para de cair. E eles enxergam o cordão. Deus quer que eu e você nos apercebamos disso. Tem tanta coisa acontecendo que eu e você não estamos vendo os espetaculares de Deus. Tem tanta coisa acontecendo que a gente não está dando lado para o que Deus está fazendo e nós achamos que nós vamos resolver.
Não, eu sei resolver. Eu vou resolver. Eu vou fazer. E Raabe está aqui dando uma lição para nós de como agir, de como confiar no Senhor, de como eu e você podemos ser úteis na mão do Senhor, sendo nós pecadores. Raabe é uma prostituta, mas Deus vai usar aquela vida para transformar a vida de uma nação. Raabe é uma mulher improvável, mas Deus usa os improváveis na história. Raabe é aquela mulher desprovida de conhecimento, mas Deus vai dar conhecimento a ela de quem Ele é. Ela já havia ouvido e agora ela vai ver quem é Deus. Se você tem ouvido de quem é Deus, creia também para ver quem é Deus. Não pare no tempo tão somente ouvindo. Ouça e veja quem é Deus na sua história. Se aperceba de como Deus está forjando, como Deus está fazendo coisas espetaculares a seu respeito, a nosso respeito. Deus vai fazendo coisas, irmãos, e esse expediente evangélico, igrejista, vai se tornando tão comum para nós, que nós vamos perdendo o brilho e achamos até que nem vale a pena vir, não é para vir, nem vou mais. Enquanto que a palavra diz o contrário. E nós devemos sim vir, nós devemos sim adorar, nós devemos vir aprender, ensinar, instruir, compartilhar, estarmos juntos em comunhão. A palavra diz isso desde o Velho até o Novo Testamento e culmina na eternidade com o ajuntamento, como cantamos aqui. Ajuntamento. Ajuntamento nas assembleias solenes, ajuntamento para as batalhas, ajuntamento para adorar o Senhor, ajuntamento para celebrar o Senhor, ajuntamento para as festas, ajuntamento para a batalha, ajuntamento para também prantear, ajuntamento para celebrar. Tudo isso tem no Velho Testamento e no Novo também. Tudo isso tem no Velho, tem no Novo e tem hoje também. Tudo isso tem no Velho, tem no Novo, tem hoje e haverá também. A única diferença é que nos reuniremos só para uma coisa: cantarmos as glórias do Cordeiro. Mas enquanto aqui eu tenho que ter a fé que a Raabe teve no Senhor, uma ímpia, uma amorreia que agora crê no Senhor, que confia no Senhor. O ímpio crê mais do que os crentes. Eu fico imaginando junto comigo o povo lá marchando em volta daquela muralha, e alguém olha para o outro. Será? Será que você vai virar? Vai, anda. Sempre tem que ter alguém para dar um empurrão. Vai, filho, vai, creia. E alguém fala, isso aí não vai dar em nada. Isso aí não vai dar em nada. E você acha que não teve alguém lá que na hora, e gritai? Você acha que todo mundo deu um bradão? Ou tinha eu e você? Meio desconfiado. Você acha que não tinha crente assim lá, não? Assim somos nós hoje, irmãos. Nós não podemos ficar agora duvidando do poder de Deus, do que Deus quer fazer, de como Deus pode fazer, porque o nosso Deus pode fazer coisas, proezas grandiosas acontecerem na nossa vida, como aconteceu na vida dessa mulher. Essa mulher agora entende o seu senso de pertencimento ao reino de Deus, à igreja do Senhor, podemos assim chamar, porque agora ela é uma cidadã de Israel e nós muito bem sabemos que agora ela vai se tornar uma cidadã de Israel da tribo de Judá. Ela vai se casar com quem mesmo? Salmão, e nós vamos ver na sua história que tem Obed e tem Boaz, tem Jessé e tem Davi. No meio da história dela tem outra história improvável. A história da dona Ruth. Outra história improvável. Não dá. Uma moabita. Mas Deus fez aquela mulher ver a fé do coração de Noemi, ver a fé no Deus da Noemi e agora crer. Não é possível, gente, se nós não crermos que Deus pode fazer isso. Não é possível que nós vamos vencer assim, crendo num Deus que perde batalhas, crendo num Deus que talvez consiga, talvez possa fazer. Abre o texto aí, Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Pela fé, Hebreus 30, está aqui na tela para você, ó.
Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Eu e você precisamos entender uma coisa aqui. Raabe, a meretriz, não foi destruída com os fé, obediência. Fé e desobediência não combina. Não combina. Fé e obediência. Então confie no Senhor, exalte o nome do Senhor. Salta aí, você está perto de Hebreus, já dá mais um pulo para Tiago aí no capítulo 2. Capítulo 2 de Tiago. Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque fé é acompanhada de obras, tá? Então ela creu naquilo que ela ouviu e agora já está trabalhando. Peraí, se é esse Deus que vai fazer isso, eu vou proteger então os meus irmãos agora. Porque agora nós somos irmãos, nós cremos no mesmo Deus. Protege, os protege. Olha para o texto, versículo 25. Tiago 2, 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras. O que Deus está falando aqui para nós, hein, gente? O que Deus está falando dessa promoção de fé no nosso coração? O que Deus quer promover no meio da sua igreja? Deus já falou aqui conosco no último domingo que é para eu e você sairmos da inércia. Para agora nós crermos, para agora nós fazermos, para agora eu e você sairmos do anonimato, para fazermos o que Deus está fazendo na vida de Raabe. Tirando ela não é mais uma meretriz qualquer. Agora ela crê no Deus vivo de Israel. Tudo mudou na sorte da vida dela. E agora eu e você também precisamos crer que isso aconteceu conosco, igreja. Que Deus é o Deus que faz. O nosso Deus é o Deus que realiza. Embora muitas vezes eu não aceite, vou usar a expressão, não aceite, ou não acredite, ou não esteja compreendendo, entendendo o que Deus está fazendo, Ele faz do modo que lhe apraz. No modo que agrada a Ele, não a mim e não a você. O que Deus quer mostrar para nós é que tudo o que Ele faz concorre para a glória do seu poderoso nome. Não é para eu e para você. É para a nossa alegria que Deus faz. Mas a glória é para Ele. Que fé que Deus tem promovido no seu coração? Uma fé morta, como Tiago chama? Ou uma fé vívida que te coloca agora na galeria dos que confiam no Senhor? Hebreus capítulo 11, você sabe, é a galeria dos que creem no Senhor. A sua fé é no Deus vivo? É no Deus que abriu o mar? É no Deus que deu essa conquista para o povo? A sua fé é no Deus Todo-Poderoso que tragou a morte pela vitória? A sua fé é no Cristo Todo-Poderoso que vence as batalhas para louvor do seu nome, da sua glória e também te dar bom êxito nas suas vitórias? A sua fé é nele? Por que é que muitas vezes você fica oscilando? Por que é que muitas vezes você quer mudar o rumo do que Deus está fazendo? Por que é que você não crê que nesse caminho escabroso, difícil, de deserto, Deus pode trazer coisas? Ah, não, é mais fácil do outro jeito. Deus não quer o mais fácil, Deus quer o certo. Nós queremos o mais fácil, Deus tem o certo para nós. Confia no Senhor. Coloquemos a nossa fé em ação. Eu fico agora a imaginar essa mulher, quando agora o evangelista Mateus, os evangelistas vão narrar a história dos familiares e vão falar dela. Uma meretriz na genealogia do Cristo? Não. Uma ex-meretriz. Uma serva que confiou e viveu por fé. Não é assim que ela é narrada. A narrativa, quando fala de Raabe, a meretriz,
é a mesma narrativa quando fala que Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Jesus podia estar lá na casa do Simão com os discípulos, enquanto leproso? Como judeu? Não podia. Mas ele era conhecido como o Simão que tinha lepra. A Raabe, ela era conhecida como um passado tenebroso que Deus transformou em luz, trouxe paz, mudança. O grande problema é que nós não queremos perseverar para ver. Não oscile. Confie no Senhor. Mas está difícil. Mas é luta. Mas há dificuldade. Assim como era para Raabe, Deus tem poder de fazer muito mais na sua história. Descanse o seu coração no Senhor. E que eu e você, que a nossa história de fé, essa promoção de fé, possa promover também esperança a outros corações, a outras famílias. Tem família que está desalentada. Tem família que está rompida. Tem família que está destruída. É interessante que Raabe, apesar de ser uma meretriz, ela pede por quem? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha parentela toda. Ela não esquece de ninguém. Porque a fé dela a faz intercessora. Ela intercede pelos seus. Ao invés de murmurar, ao invés de querer fazer as coisas com as suas próprias mãos, ore, interceda, clame. E o Senhor é que vai dar o bom êxito. Pela fé. Deus quer promover a sua fé. Está na hora de você sair dessa estagnação de vida cristã. Está na hora de você sair dessa geladeira espiritual. Está na hora de você provar outras coisas mais. Está na hora de você até sair deste intelectualismo e agora partir para aquilo que é espiritual na sua vida. Muitas vezes nós estamos com uma fé intelectual. A fé não está descendo aqui no coração, porque a fé que está aqui sobe para cá e faz-me ver coisas espetaculares acontecendo. Se for só uma fé intelectual, eu me frustrarei com o Senhor. Deus não fez o que eu queria. E graças a Deus que Ele não faz o que eu quero. Ele faz o que lhe agrada. E seja assim na minha vida e na sua. Que a nossa história seja como a história de Raabe, promotora de paz, transformadora de vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor te use, que você seja um instrumento do Senhor. Aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na rua, na faculdade, na sociedade e em todo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar?